aqui. O Rialdo, particularmente, é um amigo meu de muitos anos, né, que voltamos a nos aproximar na questão dos planos de conquistar o mundo. A gente tem uma agenda aí muito importante para desenvolver conjuntamente. E o Fábio, aqui ao meu lado, que é um lutador, que é um pronunciador desse novo movimento que vem a ocorrer, queríamos trazer os espectadores da nossa live, porque nós recordamos os anos 80, 90, que o Brasil estava assim, com domínio na atividade física, com a calistenia. O Rialdo lembra bem disso, né? Os magos da atividade física eram os cariocas, né? O Pavão. Tinha um mundo aí todo assim protagonizado pelo Rio de Janeiro, né? Com aquela tecnologia que consegue até hoje, que era a maromba, né? Umas caneleiras de 15, 20 Tô quilos te que ouvindo. as moças colocavam, Sim, ele peso. avisou. E aí, quando veio o fitness, né? Foi uma revolução. Quem sabe, né? Foi um momento que Eu a tava te atividade falando, você física não teve uma escutou, né? transformação, começou realmente pelos Estados Unidos, né? Com a movimentação do Cooper, né? Que naquela Eu época, vou nos anos avisar que o 80, não Maurício. se sabia se fazer atividade física fazia bem ou fazia mal, e o Cooper veio constatar que a atividade aeróbica era boa. E aí as pessoas começaram a correr. Depois sempre tem uns excessos, né? Que a gente vê as pessoas morrendo de tanto excesso de corrida. E aí foi ajustando a agenda, mas o movimento aeróbico veio para ficar. E a questão da atividade física com o movimento aeróbico teve um trabalho muito forte lá em Los Angeles, né? Como sempre. Los Angeles trazia toda essa tendência do fitness e a gente começou a trabalhar uma modificação do pensamento do profissional de educação física para poder entender esse novo processo que as academias foram abraçando devagarinho, né? Então, as salas de aula, o Rialdo lembra bem disso, né? As salas de aula eram lotadas, a musculação não era tão requisitada, né? Então, o forte mesmo era ter profissionais que dessem boas aulas, né? Porque era a demanda maior das academias. E isso foi uma revolução no mundo fitness, né? Na ocasião. E aí depois começaram, né? Uma quantidade, uma enxurrada de cursos, de seminários, trazendo essa nova tendência. E cada hora a indústria criava uma nova vertente. Veio o step, veio o slide, veio enfim, todas aquelas montes de equipamento da sala de aula, e as academias também foram entrando devagarinho, que o Rialdo lembra bem disso, e o Fábio também, né? Ele não é tão novinho, não. O Fábio está com 50 e o quê? 51. E, inclusive, comemora hoje 51 anos de idade, parabéns. Obrigado. Felicidades. Então, a gente percebeu a indústria se movimentando para essa área, né? E eu estou muito, assim, também feliz de o Rialdo estar cruzando o meu caminho novamente, porque eu estava conversando um pouquinho antes de começar a live com o Fábio, que realmente vai acontecer uma revolução na atividade física. Alguns já estão percebendo, alguns vão ser sensibilizados, e essas lives, que muitas pessoas já estão começando a trazer, fazer o profissional de educação física, e esse universo que o Fábio vive hoje no dia a dia, porque ele é do CREF, ele paga a sua especialidade, viu, Rialdo? O Fábio também é do conselho. Então, o Fábio ele se antecipou, e eu vim falando com ele não só do potencial do produto que ele criou, porque ele já se deu conta que ele batalha todo dia por isso, e eu convidei o Fábio para ser interlocutor, para conversar com as startups e também ajudar a alinhar os profissionais que vão estar nas próximas lives seguintes, né? Que está o Ailton já convidado, né, que vai participar e vai dar uma parte com a redação à carta. Eu sei que o Ailton já está muito mais enturmado com isso também, ele está bem ciente, né? Nós vamos conversar com o Vitor, que tem um trabalho ligado à eletroestimulação. Eu lembro que eu fui na FIB 3 anos atrás, antes da pandemia, tinha um pavilhão inteiro de eletroestimulação. Mas a eletroestimulação vai ter o seu papel de uma forma diferente. E o próprio Fábio, que eu vim conversando com ele, a gente teve algumas reuniões com o pessoal da Alemanha, que já tem uma série, eu passei também para o Rialdo, uma série de novos equipamentos que estão vindo,
A sensibilização que a gente vem fazer para o setor, tanto para o universo do Fábio, que são as startups que estão vindo aí, para elas saberem que tem um mercado gigantesco para os brasileiros, e depois vou dar mais detalhes, quanto também para o setor do professor de educação física, para ele começar a se preparar para esse mundo novo que está vindo aí. E a gente tem todo um calendário de eventos esse ano para poder falar a respeito, conversar com profissionais e ir sensibilizando para que essas pessoas venham conosco, mais uma vez, recordando que a gente vai jogar num tabuleiro que é o mundo, né? O Rialdo já vai comigo, se Deus quiser, para a Alemanha, tem uma agenda em Dubai, tem um trabalho na China que a gente está preparando também, para a gente poder trabalhar esse universo de professor de educação física, que hoje a tecnologia nos levou num momento que não tem mais fronteiras para nós. Então, a gente pode ter alunos em qualquer parte do mundo e a gente tem que também conscientizar tanto as startups para criar produtos, quanto o professor de educação física para jogar nesse tabuleiro global. Começar a viajar mais, começar a ver mais, interagir. E depois eu vou dar alguns detalhes da questão do momento que o Brasil passa pelo BRICS. E Aldo também me acompanhou no último evento BRICS, então tivemos a Índia e China bem nervosos aí para fazer alianças com o Brasil, para o profissional. E nessa questão eu vou me silenciar um pouquinho para passar a palavra para o Rialdo, para ele se apresentar, para quem não o conhece, e a proposta pelo CREF, que ele se preocupa muito com o CNPJ, nesse momento do professor de educação física, que ele tem que arrumar receitas alternativas e apresentar um universo novo, e o Fábio depois vai testemunhar, que eu estava falando para ele antes de iniciar, que ele está batalhando para assim, é um rio que vai desembocar num oceano, né? Ele está tendo essa luta de dia a dia, mas o que vai vir por aí pela frente, ele não vai ter condições de atender, porque vai ser enorme. Então, por favor, Rialdo, se apresente aí para os nossos ouvintes e depois eu passo a palavra para o Fábio. Maurício, Fábio, boa tarde a todos, inclusive, que estão aí nos ouvindo. Eu acho que, diante daquilo que você introduziu aí o nosso bate-papo, eu te agradeço pelo convite. É uma honra dividir o espaço com o Fábio aí, que traz a tecnologia de ponta, né? E acho que vale a gente fazer uma retrospectiva rápida aqui. Bom, Maurício, o mercado fitness está no que está hoje, que acho que deve muito a você, né? Você foi o grande pioneiro no final dos anos 80 e toda a década de 90, trazendo as feiras. Nós tínhamos, podemos chamar de academias naquela época, mas na verdade eram salas de ginástica, né, que se faziam em qualquer puxado aí, e algumas máquinas de musculação. E eu lembro que uma vez eu fui numa feira sua, logo no começo, no Ibirapuera, e você apresentava a Life Fitness com aquelas esteiras maravilhosas, né? E que a gente falava assim, nossa, mas será que um dia eu vou ter condição de comprar? Porque era um negócio absurdamente caro, para poucos, né? Aquilo no Brasil praticamente era como se fosse um carro importado hoje de primeira linha. E você já naquela época foi o visionário, foi o pioneirismo em mostrar, enxergar que esse mercado de atividade física seria um mercado muito promissor, né? Que seria um mercado que cresceria muito, que tinha muito espaço no Brasil. E acho que nesse momento que a gente está vivendo hoje, de novo nas suas mãos, a gente está falando de startup, a gente está falando de metaverso, a vida nos aproximou de novo aí por uma grata surpresa, e a gente vem conversando bastante sobre metaverso, sobre startups, sobre atividade física à distância, digital, e isso só mostra que você sempre foi um cara que enxergou esse mercado com muito carinho, enxerga esse mercado com todo o potencial que ele tem. Nós continuamos a 10 pontos percentuais atrás do mundo, né? Nós crescemos para o 8, o mundo pulou para o 18. E naquela época nós falávamos em 3 e o mundo falava em 12, 13% da atividade física das pessoas, da população que pratica atividade física. Mas, de qualquer forma, a gente continua caminhando e crescendo muito, sendo um país com um potencial enorme, né? Então, eu acho que o mercado deve muito a você, sim. Acho que essa conversa é muito propícia, porque você está vivenciando os 3 momentos. Eu acho que nos últimos 20 anos a gente passou por uma revolução enorme, né? Graças a esse pioneirismo aí, a chegada dos bons equipamentos de musculação, com boas biomecânicas, com boas cinesiologias, né? Para que o usuário pudesse se sentir melhor, mais acolhido, mais protegido, mais preparado e com resultado no seu treinamento muito melhor.
Eu acho que você abre esse mercado, dá essa condição, e obviamente que esse mercado vai se movimentando nesses últimos 20 anos, e com a chegada da revolução tecnológica, do celular, de tudo isso que a gente vivenciou nesses últimos 20, 25 anos, fez com que o mercado crescesse e andasse cada vez mais rápido. Até que a gente se debate em final de 2019, começo de 2020, com o Covid-19, né, que foi um divisor de águas para o mundo, em todos os setores, em todos os momentos. O mercado vinha extremamente aquecido naquele momento de 2019, tinha sido um ano extremamente promissor para todo o mercado de segmento fitness, todo mundo falando que ia crescer, todo mundo falando que ia ampliar, todo mundo falando que ia, né, fazer novas unidades, abrir novos mercados, novas frentes, e de repente o mundo se vê trancado num lockdown, o mundo se viu trancado num lockdown, né, e que ninguém sabia para onde a gente ia correr e para onde a gente ia chegar. Né? Felizmente, tudo aquilo passou, e eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, aliás, eu odeio essa palavra, mas eu acho que eu não consegui encontrar um sinônimo para ela ainda, que graças à pandemia, por incrível que pareça, o mercado retomou com força maior. Graças à pandemia, a todas as dificuldades, e não acho que a pandemia, mas sim as dificuldades que nós somos obrigados a enfrentar, a gente se viu tendo que mudar o propósito, romper paradigmas, romper tabus, né, visualizar o mercado por um outro lado, né, enxergar de outro jeito e, principalmente, eu acho, aceitar algumas coisas que até naquele momento se pareciam impossíveis. E aí eu faço um agradecimento aqui ao Nelson, presidente do CREF, por ter me nomeado aí o primeiro vice-presidente do grupo dele, e ter me dado a responsabilidade de cuidar dos CNPJs, de cuidar das pessoas jurídicas. O Conselho hoje de São Paulo são 180 mil inscritos, do sistema todo de 500 mil, nós somos praticamente um terço do sistema, né? E temos aí inscritos praticamente 12 mil PJs, num universo de 30 mil, também representando aí um terço deles aqui no estado de São Paulo. Por que eu falo que eu agradeço por cuidar dos PJs? Porque eu também, como a grande maioria dos empresários, sou um profissional da educação física, como você, provavelmente como o Fábio, que resolveu se aventurar. A gente resolveu deixar de ser funcionário de alguém e a gente resolveu empreender sem a mínima bagagem de empreendedorismo, sem a mínima orientação de administração de empresas, e fomos batendo a cabeça, a gente vem batendo a cabeça, né, para aprender, muitas vezes, a entrar no mercado duro, que é o mercado de indústria, o mercado da indústria pesada, porque, no fim, a gente tem que sentar com um importador americano, com um importador italiano, que está num outro patamar, num outro nível de negociação, num outro nível de business, né, e conversar com um profissional da educação física que se vê dono da academia, de fazer uma compra, muitas vezes, de R$1 milhão aí em máquina, e que talvez seja o dinheiro que ele vai entrar numa dívida, o dinheiro que ele nunca ganhou na vida ainda. Mas ele se aventura a entrar nessa dívida para melhorar o patamar, o nível da academia que ele tem em mãos. Então, a pandemia, em virtude de todas as dificuldades que ela criou, fez com que nós, no Conselho, saíssemos da zona de conforto, como todo mundo, e a gente acabou criando algumas resoluções, e a primeira delas que a gente criou foi a resolução 123, que permitia ao profissional da educação física o teleatendimento, o atendimento virtual. A pandemia, o lockdown que a gente teve foi em 19 de março, se eu não estou errado, de 19 a 24 de março o Estado parou, o Estado de São Paulo parou de um modo geral, e no dia 14 de abril, praticamente 20 dias depois, a gente já estava liberando uma resolução para que o profissional de educação física pudesse trabalhar por forma virtual, pudesse dar aulas, que o personal pudesse continuar seus treinamentos de forma virtual. Porque naquele momento, era uma coisa que era a única coisa que se podia fazer, né? Darmos essa permissão para que isso acontecesse. E eu acredito que essa foi a segunda grande revolução, né? Porque esse sair da zona de conforto, esse ter que se ajustar àquilo que era possível naquele momento, fez com que a gente abrisse o mercado, mas não só nós, brasileiros, o mundo inteiro teve que abrir o mercado, né? Todo mundo teve que acelerar aqueles projetos que talvez estavam sendo estudados e preparados para serem lançados daqui 5, 6 anos. Tudo isso veio à tona em 2021, praticamente, e hoje, 2 anos após o final da pandemia, né, vamos falar 2 anos após o final da pandemia, entender que ela encerrou em 2021, em dezembro de 2021, né, 1 ano e meio, não deu nem 1 ano e meio ainda, a gente se depara com as grandes tendências
são os aplicativos de treinamento, né? As grandes tendências são os wearables, que são as roupas, né, que você tinha comentado na sua introdução aí sobre a eletroestimulação, né? As grandes tendências são os estúdios menores de treinamento, né? As academias vão pegar a grande massa da população, mas os treinamentos específicos visando saúde e os treinamentos específicos visando aquele resultado mais imediato e mais rápido, né? A gente tem as grandes tendências nos esportes de outdoors, né, onde o espaço está liberado, onde as pessoas podem ter, talvez, entender que possam fazer um esporte ligados à qualidade de vida. Enfim, novas frentes tomaram espaço em virtude das dificuldades criadas pelo lockdown. Né? Então, acho que a gente se depara na segunda revolução tecnológica, né, quando a gente fala de metaverso na atividade física, os grandes fornecedores, as grandes empresas de equipamento fitness no mundo hoje, durante a pandemia, triplicaram as suas vendas em equipamentos homes, porque era o que se tinha naquele momento, e essas pessoas hoje não estão mais em casa com seus equipamentos homes, elas voltaram à prática de atividade física, seja no outdoor, seja no indoor, porque as academias estão 30% mais cheias, né? A gente percebe, principalmente nesse verão, que foi o primeiro verão que a gente ultrapassou pós-pandemia, sem restrição de horário, sem restrição de máscara, ou seja, que voltamos à nossa normalidade, né? Nós percebemos um acréscimo de 10% a 15% a mais nas frequências dos nossos usuários. Né? Então, assim, se antes nós tínhamos lá um percentual por dia, né, de frequência da nossa base na casa de 25%, hoje pulou para 35%, 37%. As pessoas estão indo muito mais à academia. Se a média dos nossos frequentadores eram 2 vezes por semana, isso passou de 3 a 4 vezes por semana. Porque a pandemia conscientizou, ou melhor, o lockdown conscientizou as pessoas que fazer atividade física é tão importante quanto qualquer outra atividade básica. Quanto dormir, quanto comer, quanto, né, para ter a sua área de lazer, a leitura, enfim. A população, de uma certa forma, incorporou que a atividade física, principalmente a brasileira, que não tinha acesso, ela incorporou que a prática da atividade física é algo extremamente importante. E, ao mesmo tempo, eu faço um paralelo, é assim, né? O Maurício brincou aí que o Fábio não era tão nova geração assim, né? Essa geração dos 50 anos que vivenciou tudo isso, eu vou falar da era Maurício, né? Até a era Fábio, né? Que vocês dois já estão nos dois extremos aí. O Maurício que põe o caminhão na estrada e o Fábio que traz o metaverso, que traz a Ferrari aí toda automatizada, né? Essa geração que pôde vivenciar tudo isso está se deparando com uma nova geração que foi criada e que cresceu com a tecnologia na mão, né? Então, assim, que já visualiza o toque rápido, que já visualiza que o virtual não é nada do outro mundo, né? A gente, quando ia passear nos parques que você via aquelas simulações e que alguém falaria num telefone e você via, hoje nós estamos fazendo uma live aí, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao Epcot, era uma sensação dentro da geosfera, aquela cena que a família conversa com o outro no outro planeta, né? E isso é brincadeira, né? Isso chegou muito mais rápido do que a gente imaginava. A própria Disney foi pega de surpresa, que perdeu milhões de investimento contra o tempo, porque o tempo andou muito mais rápido do que a criatividade e a imaginação deles. E aí, de qualquer forma, a gente começa a entender a grande oportunidade que o profissional da educação física dessa nova geração tem que pegar, tem que pular dentro desse carro, tem que pular dentro desse caminhão, para não deixar passar, né? Porque de todas as profissões da área de saúde, nós somos a profissão que foi regulamentada por último, né? Então, a fisioterapia tem uma regulamentação mais antiga do que a nossa, a medicina nem se fala, a psicologia nem se fala, e se a gente não tomar lugar, se a gente não assumir esse nosso posto como empreendedores do setor da qual a gente trabalha, alguém vai tomar conta, né? Alguém vai tomar conta. Então, é importantíssimo que a gente conscientize esses PJs, que a gente conscientize esses profissionais de educação física de 2 coisas. Primeiro, que nós não somos lazer. Nós somos um estabelecimento que promove saúde. Nós não curamos de doenças, nós promovemos saúde. Acho que das 14 profissões da área de saúde, somos os únicos que realmente promovemos saúde. Todos os outros demais cuidam das doenças, né? Cuidam o pós clínico. O nosso é o pré-clínico. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente ocupar esses espaços, a gente conscientizar, fazermos o que for possível. Você citou nas suas introduções parcerias com o Senac, com o Senac, não. Desculpa, me ajuda aí.
Com o Sebrae, desculpa, com o Sebrae, né, para que a gente possa mostrar para esse profissional da educação física, seja ele um empreendedor para um comércio, seja ele para um empreendedor numa startup, seja ele para um empreendedor como personal trainer, mas que ele organize a vida dele, que ele separe a vida dele da pessoa física da pessoa jurídica, que ele tenha uma organização, porque aí a gente vai de encontro de um bate-papo que a gente já teve outro dia. Por que nós não somos respeitados perante o governo? Né? Por que nós não somos vistos em Brasília? Porque nós não somos um setor financeiramente produtivo. Né? Nós não geramos impostos, muita coisa estão na informalidade, e o governo só olha para aquele que gera produtividade, para aquele que gera impostos, para aquele que gera empregos, e a gente faz tudo isso de uma forma muito informal. Então é preciso que a gente comece a conscientizar a importância desse segmento, desse setor, que chama-se cuidar da saúde da população. Né, cuidar da saúde da população. Acho que a gente precisa começar a mudar essa chave, né, deixarmos de ser do lazer, obviamente, faz tempo que a gente não é mais, mas que a gente assuma o nosso posto de que a gente tem um segmento na mão extremamente importante, que por trás dessa atividade física que é promovida pelo profissional da saúde, você tem um comércio gigantesco de suplementos, você tem um comércio maior ainda de vestimenta, você tem um comércio maior ainda de acessórios, ou seja, nós somos a chave que starta todo um outro segmento envolvendo a atividade física, né, que é de nossa responsabilidade. Nós somos a peça básica, né? Nós soltamos, como eu falei, a resolução 123 referente ao teleatendimento, que hoje o governo liberou uma lei que chama Saúde Digital, que é justamente liberando todas as áreas, que virou lei, né, que todas as áreas de saúde hoje podem ter essa saúde digital, esse atendimento, essa consulta via telepresencial, e nós soltamos uma resolução 20 dias depois da chegada da pandemia. Uma outra coisa importante que a gente tem que entender, né, é que todo esse segmento que starta, toda essa chave que liga o segmento do varejo de vestimenta, de acessórios, de suplemento, é importantíssimo. Também soltamos uma resolução onde o profissional da educação física pode orientar a prescrição de suplementos. Ele não vai prescrever o suplemento. Isso é função do médico, talvez do nutrólogo, né? Mas que ele pode sim orientar, né? Porque chega uma hora que o aluno fala para ele, olha, não estou mais tendo resultado de tudo que nós temos. Acho que chegou a hora de suplementar. Vamos chamar um nutricionista, vamos fazer um trabalho em conjunto, vamos fazer uma área multidisciplinar, porque você pode, sim, a partir desse momento, fazer uma suplementação. É necessário, não está atingindo, está te faltando, vamos verificar, vamos pedir, vamos fazer um trabalho multidisciplinar aqui, porque, assim, quem starta todo esse setor de suplementos é o profissional de educação física, é o personal que está ali na linha de frente com o professor, não é o nutricionista que manda o cara na academia, que está lá na academia falando, cara, você precisa suplementar. Ao contrário, é o professor que está ali na sala de musculação, na sala de ginástica. Né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente entender esse momento. O Fábio vem para uma conversa para falar exatamente do que virá pela frente, né? E os nossos olhos hoje, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade dentro do conselho de fazer uma coisa bacana para o PJ, né? Olhar para a pessoa jurídica, dar assistência à pessoa jurídica, né? Para que elas possam se orientar de forma organizada, que possa crescer, buscar investimentos, para que a gente possa, pelo menos, dar um suporte às pessoas jurídicas inscritas no Conselho, como a gente deu durante a pandemia, na briga aí com o governo, para tentar fazer as academias voltarem o mais rápido possível. Foi a base de muita conversa com o governo, foi a base de muita aproximação, de muita ajuda, que a gente, sim, saiu lá da área azul, né, que o governo Dória, na época, tinha classificado a gente na área azul, era como se fossem os grandes eventos esportivos, né? E aí nós tivemos a oportunidade de vir para a fase amarela, logo na segunda, com restrições, mas naquela época era melhor pingar do que secar. E a gente achou que por bem aceitar a proposta do governo e criamos um protocolo na época de 40 procedimentos de biossegurança, mas que fizeram as academias andarem, e hoje a gente vê que valeu a pena, porque hoje todo mundo que você conversa saiu bem mais forte do que quando entrou na pandemia. Obviamente que muita gente quebrou, mas não foi no nosso setor, foi em vários setores. Né? Então, assim, é uma pena, mas o mercado está firme de novo, está forte de novo, com grandes oportunidades, né? Com novos olhares, principalmente. Essa parte virtual, essa parte do metaverso, essa parte do startup, são novos, tudo desconhecido. E aquilo que chega, o pioneirismo, ele faz a diferença. Por isso que eu fiz questão de falar no seu nome, que você foi o pioneiro nesse mercado aí, fez a diferença. Isso não é confete pela amizade que a gente tem, mas é uma constatação.
Quem não se lembra das feiras do Maurício Fernandes, da MF Promoções, né, dos anos 90? Quem não se lembra disso? Você sabe disso, eu não preciso jogar confete em você, da importância que você teve para esse mercado, né? Isso é importantíssimo a gente lembrar, né, e entender. Se hoje nós encaramos feiras enormes aí, como o Arnold e Companhia Limitada, né, lá atrás começou com a MF Promoções, que já enchiam em Ibirapuera, e você colocava lá 400 pessoas fazendo aula de step na quadra do ginásio de Ibirapuera. Você sabe que foi isso, né? Então, é assim, há 30 anos atrás, a gente vivenciava o que tinha de melhor no mercado. E hoje a gente está tendo a oportunidade de vivenciar essa tecnologia toda que nos está sendo oferecida e que tornou o mundo mais curto, mais próximo, né? E que a gente tem a oportunidade hoje de conversar com a China numa live, igual nós conversamos aquele dia, com a Alemanha, para trazer novos equipamentos, novas oportunidades, porque acho que a partir daqui para frente o céu é o limite. O Fábio vai falar muito melhor do que eu dessa parte, não tenho dúvida disso, né? E mais uma vez, obrigado pelo convite. Rialdo, meu agradecimento. Eu gosto assim, de pegar o seu exemplo de Schwarzenegger, né, que ele foi um fisiculturista que esqueceu que era fisiculturista, virou ator de cinema, esqueceu que era ator de cinema, virou um político e sempre prestígio. Eu queria parabenizar, assim, porque você ousou. Você, de professor de educação física, ousou ser um empreendedor, foi para a academia, tomou um bolachado e tudo quanto é lá, se destacou, venceu, porque você teve fibra e agora você representa uma classe. E eu estou muito feliz de estar ombro a ombro com você para a gente abrir essa visão do governo federal e do Estado, porque eles não enxergam a gente como uma cadeia produtiva. Você viu isso na pandemia, né? Como foi difícil você colocar a academia como essencial, colocar atividade do professor de educação física. Então, a parte política, e esse é um convite que eu te faço para, como eu te falei, ombro a ombro, a gente entrar na Confederação Nacional de Serviços juntos, trabalhar a Fiesp junto, ir no Sebrae Nacional, para a gente bater e se tornar mais representativo do que nós realmente somos, porque ninguém nos enxerga. Então, olha, parabéns aí pela sua luta, pelo seu empreendedorismo, né? Assim, dessa capacidade de querer lutar pelo setor, porque agora você representa uma classe. Muito feliz de estar ombro a ombro. Vou passar a palavra para o Fábio aqui, que vai trazer essa nova vertente, que é um desafio para nós aqui no Brasil, para ser protagonista, porque quando a gente trouxe o processo para o Brasil, nos anos 90, nós estávamos consumindo. Agora nós queremos exportar essa possibilidade, e o Fábio é um empreendedor também que luta dia a dia. Eu sei da luta dele para colocar o produto dele dentro do mercado, e essa oportunidade está com você, Rialdo, para ele apresentar também para o Conselho Regional de Educação Física o seu produto. Por favor, Fábio. Bom, prazer estar com vocês aqui, Rialdo, prazer te conhecer. Então, até outro dia tirando foto do meu diploma, me formei em 93 na USP. Maurício Fernandes é uma lenda do fitness do Brasil, e isso é verdade, não estou aqui também jogando confete nele, não é porque ele está aqui do meu lado, mas essa é uma grande verdade. Eu lembro que quando eu frequentava a academia antes de ser profissional, eu fui contato da Companhia Atlética com o Batarelli, e naquela época era o Maguila treinando boxe lá embaixo com o Miguel de Oliveira, dando machadada em pneu. E as mulheres não ousavam entrar numa sala de musculação, eram as aulas de localizada, com as caneleiras de 15 a 20 quilos, como até hoje tem no Rio de Janeiro, né? Você vai hoje nas academias do corpo no Rio de Janeiro, tem aquelas caneleiras gigantescas, assim, que eu acho incrível, funciona, tal, né? Mas acho que a gente pode evoluir, né? E eu fui acompanhando essa evolução, né? Depois, como profissional também, né? Que eu entrei na década de 90, em 93, primeiro emprego justamente na Companhia Atlética, eu passei a ser professor ali, acompanhei essa evolução das mulheres indo para a sala de musculação. Parece uma bobagem que eu estou falando isso hoje em dia, né? Basicamente, acho que tem mais mulher hoje que homem na musculação, inclusive, porque é isso, né? Treinamento de força, né? É para todo mundo, né? É para idoso, é para criança, né? Tinha um tabu também que crianças não poderiam fazer treinamentos específicos, né? Hoje já se percebe que, além do aumento do acervo motor, você tem que oferecer para elas várias modalidades e habilidades e treinamentos de força também. Na fisioterapia, é isso também. Então, a gente observa também como profissões correlatas, que você falou, você citou a nutrição, também cito a físio, que é, hoje em dia, muito exercício, né? Até onde vai o papel do profissional de educação física e começa do fisioterapeuta ou vice-versa, né?
Hoje você percebe muitos profissionais, eu atuo até hoje, tá? Como treinador, fiz 2 pós na minha área, em Fisiologia de Exercício na Escola Paulista, fiz treinamento esportivo na FMU, fiz uma pós em Administração na FGV, porque eu sempre gostei de empreender na área. Acho que todo profissional de educação física, sobretudo no Brasil, com a sua formação acadêmica, né, quando você pega um profissional fora do país, muitas vezes eles fazem um curso de 90 dias online, de habilitação para ser um treinador, né? Aqui não, você tem uma formação acadêmica, né? Você tem conceitos bem fundamentados do que é o fenômeno esporte, o que é atividade física, quais modalidades, biomecânica, cinesiologia, citologia, vai citar célula, né? Mitocôndria. Então, não fisiologia, né, aplicada, nutrição aplicada. Então, não é um corpo de estudo muito bem fundamentado aqui do Brasil. Acho que a gente tem um diferencial já logo de cara na formação do profissional. E o profissional brasileiro, como todo brasileiro tende a ser, é muito empreendedor. Só que acho que falta uma formação específica para ele poder empreender de uma maneira importante dentro da área, né? Porque basicamente é virar personal trainer, conseguir 20 alunos, 10 na segunda, quarta e sexta, 10 terça e quinta, e acabou a agenda. Por que um blogueiro, uma blogueira consegue atingir 1 milhão de usuários, 40 milhões de usuários de audiência, falando coisas que não são da alçada dele, e um profissional não poderia oferecer uma orientação para essa quantidade de pessoas, né? Então, hoje o Brasil é o segundo maior mercado em número de academias do mundo, né? Tem meu dado é de 28 mil, deve estar com cerca de 30 mil hoje, fecharam na pandemia, abril, enfim, está nessa faixa ainda, pode me corrigir se eu estiver errado. Você pega Estados Unidos com o maior número de academias, com 35 mil unidades, né? 200 mil no mundo, mas você vê o faturamento americano do fitness, o valor de mercado do fitness americano é 30 bilhões de dólares. O valor de mercado do fitness brasileiro é de 2 bilhões. Então, assim, olha o tamanho do que a gente está perdendo, né? O que a gente poderia atingir, né? Onde a gente pode chegar. Então, e o protagonismo brasileiro não é inventar a roda, mas você percebe que já existe esse protagonismo, inclusive nas plataformas, né? Não vou citar nomes, mas aqui a grande plataforma de peer, né? Pegar o usuário da academia via PJ, né? Oferecer ali o ticket, vale-refeição das academias, unicórnio brasileiro, 1 bilhão de dólares, hoje deve ser muito maior. Na época da pandemia, viraram a chave rapidamente, chamaram os profissionais para a base deles, para a plataforma, valorizando o protagonismo do profissional como orientador para os usuários, né? Quer dizer, não é só a pessoa ir até a academia, é o que ela está fazendo e qual a orientação que ela está fazendo aquilo lá. Inclusive, essa plataforma, que eu não vou citar o nome, foi denegada. Acho que eu tenho uma formação razoável. Não, você não está. Aí me perguntaram quantos usuários, quantos seguidores você tem no Instagram. Tem 200 ali, acho que é mais ou menos isso o caso. É engraçado, acho que eles tinham que melhorar talvez o critério. Mas a outra rede de academias gigantesca também, né? Unicórnio, fez IPO e tal. Um modelo de ticket barato. Tem modelos questionáveis, eles querem que quanto menos professores envolvidos, melhor. A gente pode entrar nesse mérito da nossa área, né? Mas é um modelo que funciona, que dá acesso para as pessoas que não têm o ticket para entrar em grandes academias, né? Como era no passado, aquelas grandes academias como Companhia, como foi a Fórmula, depois veio a Bodytech, veio as academias de rede, e por mais que você tenha hoje essas 28 mil, 30 mil unidades de academia no Brasil, você também, por favor, Real, me corrija se estiver errado, não atendem a 5% da população brasileira. Então, assim, você tem grande maioria das pessoas no Brasil não tem acesso à academia. Mas as pessoas podem ir no parque, podem fazer na praça perto de casa. Exatamente. Mas sob qual orientação, né? Acho que o principal é qual a dose, qual a frequência, o que tem que ser feito, como fazer aquilo de maneira correta para que ela não se lesione, né? Para que promova a saúde, como você falou, inclusive iria além, que previna doenças, né? Além de promover a saúde, que parece que é um sinônimo, mas não, você previne que as coisas não aconteçam com você, as coisas ruins aconteçam. Previne lesões, né? Então, tem muitas clínicas de fisioterapia hoje em dia, inclusive, que estão na prevenção. Como que eles previnem? Com o exercício. Quem que dá exercício? É o treinador. Isso é nossa área, né?
quem sabe prescrever exercício físico, atividade física, dosar, e o que é melhor, é o profissional de educação física, né? Então, o que eu vejo no futuro, e eu acho que é inevitável esse futuro, é justamente as pessoas passarem a terem acesso à orientação do profissional, onde elas quiserem. Então, o que eu vejo hoje é que as academias de ginástica são ótimas, muito bom você ter esses modelos novos de terem academias menores para as pessoas poderem praticar atividade física no bairro, né, mais perto de casa, além de, ao invés de você ter que se deslocar até uma academia em grandes centros, né? E teve alguns modelos americanos que não deram certo no Brasil, que, pela minha visão, é porque o brasileiro gosta do cafezinho depois do treino, do social, de encontrar as pessoas, de conversar no físico, na realidade, né? Mas também essa geração nova, como você mesmo disse, eu tenho um filho de 8 anos, que na época da pandemia estava com seus 6, 7 anos, e eu já estava com o meu startup em andamento ali, realmente estava no limbo, né? Porque tudo parou. Então eu falei, caramba, e agora o que eu faço da vida? E segui em frente, né? E ele já falava, papai, vai vir o 5G, nossa, o 6G vai ser das pessoas sentirem as coisas. Então a pessoa vai ter uma roupa que ela vai... Meu filho de 7 anos, tá? Então, ele já estava falando dessas eletroestimulações, ele já percebe isso de intuição, né? Ele fala, as pessoas vai estar jogando videogame e você, inclusive, vai sentir o que está acontecendo com você, né? Exatamente. Então, a gente não precisa explicar para essa nova geração o que vai acontecer no futuro. Tem que explicar para a gente aqui. A gente e está tentando entender o que vai acontecer, né? Quais são esses paradigmas que estão sendo quebrados. A pandemia veio para quebrar esses paradigmas de maneira definitiva, né? No atendimento, que tinha muita relutância no CRM, no CREFITO, no CREF, e autorizar, não, está presencial, tem que estar presencial. Não, veja bem, online você vai atender muito mais pessoas de uma maneira efetiva também, né? Com a tecnologia, obviamente. Então, quando você pega lá atrás Kenneth Cooper, que inventou o teste de 12 minutos, que é o famoso teste de Cooper, que era basicamente correr 12 minutos o mais rápido possível, era isso. Ele comprovou cientificamente que a atividade física de intensidade moderada alta oferece benefícios cardiorrespiratórios fisiológicos. Pois bem, as pessoas começaram a correr, se eu correr, se 12 faz bem, eu vou correr 20, 30, uma hora, vou para a maratona. Aí não tinha equipamento disponível, não tinha tênis adequado. A primeira meia maratona que eu corri na vida foi no Rio de Janeiro, às 8h30 da manhã, da ESCOM, com transmissão da Globo, tinha que esperar 9 da manhã para largar. Você chegava 12h30 no aterro do Flamengo, morrendo. Eu perdi 4 unhas do pé, dos 2 pés, 2 unhas de cada pé, porque eu fui com uma meia branca e o tênis apertado. Hoje em dia, isso é impensável. Você tem uma meia específica, você tem uma blusa de dry fit, você tem um tênis com amortecimento específico, que tinha pronação, supinação. Tudo isso você pode questionar também. Vai para o laboratório de biomecânica da USP, ele vai falar, isso aqui não existe. Cara. Ou existe, né? A gente não sabe. O fato é que as pessoas tiveram mais acesso à tecnologia. Com tecnologia, você consegue melhores resultados, melhor performance. E, principalmente, na minha visão de professor, mais segurança. Então, assim, eu como professor old school, sempre prezo pelo benefício e risco que o aluno está levando. Né? Então, quando você vê algumas outras modalidades também mais recentes, né, de performance pura, como vamos fazer uma barra de qualquer... Não vou falar de qualquer jeito, mas de uma maneira diferente, né, tipo, roubando, e um boneco de mola que eu tenho no meu professor de educação física no colégio era o Capitão Branco. Então não era eufemismo, ele era capitão do exército. Que o que tinha na época era o pessoal do exército. Calistenia, exatamente. Então veio aqui o nosso amigo Maurício Fernandes trazer o fitness, né? O que é fitness, né? Fitness, né? Aptidão, né? Depois veio um pouquinho do wellness, né? Que é o bem-estar. Então, você consegue conciliar os dois. Não é só a aptidão física, você nem precisa ter o wellness, precisa ter, além da aptidão, ter a boa saúde física, né? Não só você ter a performance física, né? E agora a gente está indo para o universo do metaverso, né? O que seria o metaverso? Parece que muita espuma por aí, né? Realmente o meta até desistiu agora, mas acho que é inevitável, que é você poder fazer a sua atividade física mantendo o seu relacionamento com as pessoas. Então, você vai estar com o seu personal trainer, o seu treinador,
em Miami, você está na sua casa, numa sala, num ambiente de segurança, com óculos que não seria aquele trambolho que é hoje, um negócio muito mais elegante, mais viável, batendo papo com a sua amiga, só que ela está também lá em Jundiaí. Só que ela está do seu lado, porque é como se ele estivesse aqui do seu lado, né? Com uma orientação e com as métricas do que você está fazendo sendo efetivamente medidas. Qual a sua potência, velocidade, amplitude, qual a carga você está utilizando, então se o profissional pode mudar a carga, a distância, porque a provocação que a gente faz lá na nossa startup, que eu não vou entrar em detalhes aqui, depois a gente conversa sobre isso, pode até fazer uma outra live sobre isso, esse aqui, acho que a ideia não é falar sobre o produto, mas sobre o futuro, é justamente verificar o que evoluiu nos equipamentos de ginástica, e vou fazer uma provocação aqui, desde 250 anos antes de Cristo, tá? Desde que Arquimedes estudou alavancas, polias e coisas afins, né? Então, assim, hoje você vai numa academia com equipamento de ponta maravilhoso, estou falando de musculação, tá? É contrapeso, aquilo lá é polia. Aí, a grande evolução foi a polia móvel. E a móvel corta pela metade a carga do equipamento. Qual potência desafia as pessoas? Quem sabe? Porque quando você pedala, nada, corre, por exemplo, você tem métricas, você tem os wearables. Esse relógio aqui, por exemplo, o Polar tem mais de 30 anos. A frequencímetro, os primeiros, a Curex 2, Night Vision. Comprei 10 da época para os meus alunos, que eu já tinha uma assessoria esportiva nessa época. Hoje em dia, você pega o seu smartwatch, ele vai medir sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, vai medir sua altimetria, sua velocidade, e a temperatura e velocidade do vento. Pois bem, quando você pega a sua bicicleta e traz os dados para o seu computador, você consegue compartilhar isso numa rede social, como o Facebook das pessoas que pedalam, nadam e correm. Muito incrível. Poxa, você nada, sabe o que você fez, você corre, sabe o que você fez, sua velocidade, sua evolução, seus comparativos e tal. Quando você vai para uma sala de musculação, você está no ponto cego. Não tem dados. Quando você vai para uma sala de fisioterapia, você aperta a bolinha e puxa elástico azul, vermelho ou verde. Quanto? Qual distância? Qual velocidade? Qual a potência? Você não tem. Então, assim, eu, quando fiz educação física, eu gostava muito de estudar física. E quando eu passei a trabalhar, eu ficava olhando aquelas polias que eu comecei a entender, né? Na época tinha o Cybex, né? Na época tinha Righetto lá atrás, né? Uma produção nacional, que era da fisioterapia, inclusive, né? O movimento verdinho, que tinha na Atlética. Depois vieram os branquinhos maravilhosos americanos, que eram da Cybex. E a Cybex tinha uma coisa interessante, que eu reparei logo de cara. Elas tinham polias irregulares. Então, a polia se deformava para manter uma sensação isocinética no movimento, né? De constância de carga, né? Falei, poxa, o que os caras fizeram aqui, né? Eles conseguiram fazer uma deformação específica aqui, fisicamente, no equipamento, para que você sentisse no seu quadríceps que aquela carga fosse constante desde a largada até o final. Essa é uma super tecnologia, né? Só que o que nos aguarda para o futuro, né? É continuar com essa coluna de peso, é continuar com esse equipamento. Como que a gente vai conseguir medir? Porque a potência pode fazer toda a diferença, desde o tratamento da sua reabilitação, até do seu treinamento diário como usuário de promoção de saúde, no fitness, até o alto rendimento esportivo, né? Assim, a potência é primordial para o alto rendimento. Também faz parte da nossa categoria profissional, né? Então, não quero me alongar muito aqui, já deu o horário. Eu estou mais aqui como ouvinte de vocês, vossas senhorias, que são os meus mentores, e mais como um provocador, né? Porque eu acho que a gente tem aqui muita coisa para um universo que a gente não faz ideia do que vai acontecer. Eu já consigo vislumbrar, acho que 10% do que vai acontecer sendo presunçoso, mas eu não consigo ver 90% do que está por vir. E acho que a gente tem que estar muito atento, porque o profissional de educação física vai tomar um protagonismo muito grande no mundo, como promotor de saúde, como prevenção de doenças, e o profissional brasileiro tem uma grande vantagem pela formação que ele tem aqui no Brasil. Eu acho que é por aí. Maurício, posso falar? Por favor.
Ô, Fábio, eu vou entrar na sua provocação, sim. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente está vivendo nesse momento, e eu acho que o profissional de educação física precisa entender isso, e eu acho que a gente no conselho, a gente conseguiu entender bem e isso está fazendo a diferença, é assim. Primeiro que a gente falou aqui sobre Cooper, né? Que Cooper mandou sair, todo mundo sair fazendo o teste lá dos 12 quilômetros e tal, e aí saiu todo mundo, e naquela época depois todo mundo começou a passar mal, tinha gente que caía duro, aquela coisa toda, porque era um esforço enorme, naquele, pós isso, parece que aquilo assustou um pouco, né? Que a atividade física era perigosa, né? Eu acho que o momento que a gente vive hoje é que a gente mudou um pouquinho a chave, né? Eu enxergo o seguinte, nós estamos conseguindo, depois de muito tempo, separar a atividade física do esporte de alto rendimento. Aí a primeira pergunta que eu devolvo é assim, atividade física é perigoso? Ou o esporte de alto rendimento é perigoso? O esporte de alto rendimento eu acho extremamente perigoso. Ele é extremamente, trabalha no limite, treinamentos intensivos no limite, né? Uma suplementação, você não pode fazer nada se não tiver uma orientação nutricional, o fisioterapeuta junto, uma equipe técnica por trás. Então, assim, quando a gente fala em atividade física, a gente fala em saúde da população. A gente fala em saúde pública, né? A atividade física é o cara fazer uma caminhada, né? A atividade física é o cara andar 3 vezes por semana, que é como diz a Organização Mundial de Saúde. E eu acho que isso não tem nada de perigoso, né? Então, quando a gente fala isso, você acaba que... E quando você muda essa chave, que você separa o esporte da atividade física, da qualidade física, do wellness, que foi outra frase que você citou, né? Eu acho que tudo isso muda totalmente, né? Aquela coisa de você estar com o professor no teu pé, respirando o seu cangote, cada vez que você sobe para o abdominal, isso vem por água abaixo, né? Você não precisa desse cara full time na tua frente fazendo isso, né? A gente já tem provas que hoje nós temos excelentes controladores de batimento cardíaco no smartwatch, né? O smartwatch evoluiu tanto e entendeu esse processo da atividade física e do esforço que ele não pede para você sair fazendo uma corrida de 12 quilômetros. Ele simplesmente manda você levantar e sair andando. Porque para você bater uma meta no relógio, falta mais 10 minutos. Porque ele controla o tempo que você fica em pé, simplesmente fazendo uma atividade diária, né? Então, eu acho que isso é o grande sinal de que existe uma diferença muito grande para a atividade física e o esporte de alto rendimento, e o que a população precisa é só de atividade física, não é esporte de alto rendimento, né? Então, precisamos aqui, principalmente no Brasil, quebrar esse paradigma de que, nossa, atividade física mata. Não mata nada. Não mata nada. Quem lesiona muito mais é o esporte de alto nível. Qual a chance de você quebrar um pé jogando um futebol de alto nível ou você simplesmente fazendo uma caminhada? Pode dar o azar, pisar num buraco, torcer o pé, mas foi um azar, né? Foi um acidente na realidade. Agora, a chance de alguém te passar uma sarrafada num futebol, isso é muito maior, né, do que você pisar em falso. Então, na realidade, além da chance de pisar em falso, né, além da chance de pisar em falso dentro do campo. Então, assim, eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que entender, e eu acho que a tecnologia está mostrando isso. De novo, eu dou exemplo do smartwatch. Ele simplesmente apita e fala, você não bateu sua meta hoje, você precisa ficar mais 10 minutos em pé. E eu estou vendo um monte de amigo, pai, tio, que, o meu relógio mandou eu andar. O que você está fazendo? Eu estou andando dentro de casa, que o meu relógio mandou eu andar. O relógio mandou andar, não foi o professor que mandou andar. Né? Então, eu acho que isso mostra que a gente pode muito bem viver em paralelo as duas coisas. Né? A gente não precisa simplesmente isolar o profissional, e não vai isolar nunca, porque o nosso negócio é gente cuidando de gente. Nós vamos ter sempre a figura do profissional, seja por trás de uma startup, seja por trás de um aplicativo, quem está monitorando tudo isso é um profissional de educação física. Então, a gente não precisa ter medo dessa concorrência invisível. O mercado, ele é seletivo por ele elimina por ele. Aquilo que não serve, o próprio mercado elimina. Né? A gente não precisa ter medo de que, não, a concorrência virtual vai acabar com o trabalho profissional. É mentira. Não vai acabar nada, só vai auxiliar. Então, a gente precisa destruir esses monstros. Né? É nosso papel. A gente entender que a gente é muito mais importante na figura do nosso aluno ali, quando você está 5 minutos com ele, conversando com ele, dando uma explicação, fazendo uma orientação, ou até virtualmente montando um treino para ele, e depois você ter lá os 5 minutos de conversa, porque o que faz o médico? O médico te atende em 10 minutos, te manda fazer exame, te manda tomar remédio e fala, volta daqui a um mês.
O médico não fica aí os 24 horas olhando você tomar remédio, você fazer. Ninguém faz isso. Nem o psicólogo, nem o dentista, nada. Ele te dá a tarefa de casa. E para nós, está faltando aprender darmos a tarefa de casa para o nosso aluno. A gente ainda não aprendeu isso. E, de novo, eu volto e insisto, né? O mercado ele é autossuficiente. Ele elimina aquilo que não serve. E aquilo que serve, ele vai dando força. O mercado vai ganhando espaço. O próprio mercado faz isso. Né? Se nós tínhamos, você citou aí, o percentual de população é muito pequeno, realmente é muito pequeno. Obviamente que esse boom pós-pandemia, ele deu nos grandes centros. Eu não posso falar que a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, só 4% da população é ativa fisicamente. Claro que não. Nós estamos em patamares americanos, nós estamos em patamares europeus de talvez 12%, 15% da população, pelo número de academias que a gente tem, uma em cada esquina, e todas lotadas, e parques lotados, e vias, né? Se você andar à noite, em qualquer dia da semana, ou de manhã, pela Marginal Pinheiros, o que tem de gente correndo e andando de bicicleta naquela ciclovia ali é um negócio impressionante. Né? Então, assim, você vai para uma rodovia Bandeirantes, grupos e grupos de ciclistas, né? Para todo lugar que você vai, você tem gente em atividade física. Mas é obviamente que isso talvez não aconteça no interior do Maranhão, nesse mesmo volume. Então, a nossa média nacional acaba caindo muito. Mas quando você fala em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, provavelmente a gente está com índices muito mais altos do que a gente imagina. Infelizmente, no Brasil, agora a gente começou a fazer um trabalho real para começar a ter números. Porque, como o Maurício falou, para que a gente possa ser sério perante os nossos governos, a gente precisa mostrar números. Não adianta a gente falar que é legal. Se a gente não mostrar que isso realmente é importante, que esse mercado cresceu, e não precificar, e não tabular, precificar que eu digo em termos de percentual, desculpa. Se a gente não colocar isso em termos de percentual, e não colocar isso em gráficos, e mostrar a real condição desse mercado, nós não vamos ser levados a sério nunca. E um mercado extremamente importante, né? Um mercado extremamente ativo, um mercado que, aos olhos da população, é extremamente bem-vindo, né? Então, assim, você patrocinar uma atividade esportiva, ela é extremamente simpática a qualquer olhos de população, né? A população aceita muito bem isso. Então, assim, o que está faltando é a gente sensibilizar os nossos governos. O Maurício falou certinho, é muito difícil isso. A gente sensibilizar a importância desse segmento. E a gente só vai conseguir fazer isso, como eu falei, a hora que a gente juntar o que o setor promove, o que a atividade física movimenta. A hora que a gente conseguir mostrar o quanto essa atividade física movimenta, a gente vai sensibilizar qualquer governo, eu não tenho dúvida. Porque nós vamos melhorar. Primeiro que não existe, acho que, nenhuma ferramenta mais inclusiva do que o esporte, seja para adolescente, seja em termos de qualquer tipo de preconceito. E segundo, nós vamos melhorar níveis de saúde pública lá na frente, nós vamos diminuir o problema da saúde pública. Então, assim, o que está faltando realmente, cabe a nós pegarmos esses números, transformarmos isso em realidade, em termos numéricos, e apresentar isso para os nossos governos. Que eu acho que aí sim, nós vamos ter condição de brigar de igual para igual e falar, olha, esse setor é um setor sério, sim. É um setor que tem uma cadeia produtiva, sim, extremamente importante. Então, eu acho que, assim, de novo, não existe nada melhor que gente que cuida de gente. Não existe nada melhor que isso. E é isso que nós fazemos. Somos gente cuidando de gente. Se a gente hoje vai usar a tecnologia a nosso favor ou não, é uma questão de inteligência própria, que eu acho que a gente não pode perder esse carro nunca. Até porque, se nós não usarmos a tecnologia a nosso favor, a tecnologia vai nos usar a favor dela, vai inverter os papéis. Então, a gente não tem como escapar. E a gente tem que pegar ideias como a sua startup, abrir para novos mercados que estão vindo de fora, mas sem medo. Ninguém vai concorrer com o ser humano. Né? A gente precisa quebrar esse paradigma de isso vai destruir. Se eu tirar o professor dali, não, o professor pode atender gente à distância. Eu tenho amigos hoje que mudaram para Portugal em busca de uma vida melhor, descobriram um mercado virtual lá de aulas de pilates, aulas de condicionamento físico, que estão voltando para o Brasil para viver aqui e ganhar em euro, né? Porque estão atendendo pessoas do mundo inteiro. Olha o que a Peloton fez, de uma bicicleta de dentro de uma garagem em Nova York, atende 300 pessoas, atende 3 mil pessoas na mesma hora, no mundo inteiro. Então, assim, é isso que a gente tem que enxergar a tecnologia. Uma coisa para frente, uma coisa que agregue, uma coisa que traga produtividade. Porque se a gente tiver medo do futuro, o futuro vai nos engolir. Não tem, a gente já tem a história provando isso. Né? Então, o que a gente tem que fazer, como o Maurício falou, pô, Rialdo, obrigado, a gente está junto de novo. Eu que te agradeço pela oportunidade de poder estar nesse caminho aí e levar alguma coisa positiva para o profissional de educação física. Eu sou muito grato a tudo que a educação física me deu. Tudo que a educação física me deu. Não foi de graça, mas me deu
tudo que ela me deu. Se eu puder retribuir um pouco, deixando para outras gerações uma porta aberta para que eles sigam em frente, pô, acho que minha missão está mais do que cumprida. Parabéns, Rialdo. Essa vontade de empreender e de inovar, o Conselho Regional com o CREF, com o CNPJ, nessa luta que a gente vai ter em Brasília, com o Ministério do Esporte, com o SEBRAE, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu te convidei e vou reforçar que eu estou planejando uma ida para lá, para ir todos esses ministérios, para a gente colocar a importância do nosso profissional e nessa questão de inovação. E do Fábio também, a questão dele ter um produto que eu venho, assim, desafiando ele a fazer com que, nesta ida nossa que nós vamos ter para a Alemanha agora, e ele ganhou por merecer um prêmio no ano passado, o Sebrae pagou a passagem, né? E ele foi em Dubai, foi em Munique. O que eu almejo, o que eu sonho em fazer, é ter um espaço pelo governo do Estado de São Paulo e pelo CREF, e com a Invest São Paulo, e foi a conversa com a Coronel Helena, agora nessa de Dubai, tem um espaço vestido de esporte, a maior feira de tecnologia do mundo, mostrando que São Paulo é inovador e empreendedor na parte do esporte. Por exemplo, quando eu tive com o Baca confidenciou comigo. Quem montou a Olimpíada e a Copa do Mundo de Catar, na Copa do Mundo de Catar, 300 brasileiros tiveram no staff de 1.000, 30% eram brasileiros montando a estrutura, porque o brasileiro é inovador. E quem está cuidando da área de inteligência dos estádios é um brasileiro. E o brasileiro, esse medo de empreender, de se jogar para fora, que é o medo que ele venceu, ele estava em Portugal, ele estava em Dubai, ele estava em Munique, ele compra passagem, vai lá, dá cara para bater. Eu quero sugerir ao Fábio que sensibilize o universo das startups para que eles venham para o nosso lado e para o professor de educação física se tornar uma startup para ter um produto que possa se adequar nessas prêmios de eventos, que a gente vai entrar num mundo tecnológico, não é nas feiras de esporte, nós vamos para o mundo tecnológico botar o esporte de São Paulo como empreendedor. Então, esse nosso trabalho ombro a ombro, nós três juntos, sensibilizando o governo pelo seu lado, pelo seu boné CREF, pela sua ânsia de fazer a diferença, o Fábio trazendo esse ambiente virtual que vai impactar o alto rendimento, vai impactar as academias com o home fitness e na parte de academias, e está lançando aí nosso desafio nessa primeira live. Obrigado por colaborar, Rialdo, obrigado por estar junto. Espero ver você no dia 23, aos 2, no Champions League, e nas próximas lives nós vamos desenvolvendo mais essa nossa temática. Foi uma grande satisfação, encheu meu coração de alegria, e vamos que vamos em frente. Eu que agradeço, Maurício. Obrigado, Fábio. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Bate-papo excelente. Obrigado para vocês, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau.